nesse sábado também nós tivemos ontem evangelismo aqui na região da Vila Flor. Quem foi que fez parte do evangelismo? Levanta a mão aí. Levanta mesmo a mão, só para ver aqueles que estão presentes. Glória a Deus pela vossa vida. Estes nossos irmãos estiveram aqui a fazer evangelismo aqui na Vila Flor. Não terminamos, amém? Sábado que vem vamos ter evangelismo de novo. Mas agora eu quero convocar toda a igreja. Quantos querem fazer parte desse evangelismo? Vai ser às 9h30, amém? Então nós vamos ter aqui 300 folhetos para distribuir. E tem alguém que nos visitou hoje, mas que ontem foi abordado por essas pessoas na rua? Ó, tem um irmão ali. Vamos aplaudir o Senhor. Tem dois irmãos. Glória a Deus pelas nossas vidas, amém? Então, vieram esses irmãos, fruto do evangelismo. Então, sábado que vem, às 9h30, nós vamos estar aqui no prédio da igreja, novamente, para fazermos evangelismo. Então, uma parte vamos fazer aqui, na Vila Flor mesmo, e outra parte vamos fazer no Quilamba, quando dizem aleluia. Então, nós vamos distribuir folhetos, e ainda, nós vamos preparar mais folhetos ainda, para você levar para casa, para você levar para o seu trabalho, para a sua escola, amém? Para o bairro que você mora, é para você nos ajudar então a convidar mais gente a estar conosco no culto, quando dizem aleluia. Nós estamos a profetizar que no próximo domingo não vai ter lugar aqui, vamos ter 100 cadeiras nesse lugar, e as 100 cadeiras vão estar preenchidas, então chega cedo, amém? Chega cedo para não ficar sem lugar no próximo domingo. E não apenas isso, depois do evangelismo, nós estamos a preparar também uma comunhão com a rede de jovens. Aí os nossos mais velhos vão falar, vamos ter anúncio, vamos causar inveja, não se preocupa, amém? Mas eu também vou estar na dos jovens, me sinto muito. Mas vamos estar lá também. Então, na verdade está aberto para todos, amém? Nós estamos a ver um lugar aqui mesmo na Vila Flor. Nós temos alguns sítios, a Juvita está a ajudar-me com isso. Tem aqui 1.0, que é na Vila Flor. Quantos conhecem 1.0? Não conhecem 1.0 aqui na Rua da Suave? Não sabem? Um clube que tem piscina, tem um chão, tem um salão lá dentro, tem um espaço que nós vamos ligar o nosso equipamento de louvor, vamos fazer um louvor lá dentro no sábado. Vai ser extraordinário. Quem estiver lá vai perguntar, vocês estão de que igreja, não é? E vão querer estar conosco também. Mas então vamos ter um tempo de comunhão. Então a igreja vai pagar uma parte dessa comunhão e você vai pagar a outra parte. Aleluia, amém? Mas não fique de fora, venha estar conosco na comunhão, vai ser uma grande bênção. Agora, agenda de última hora, gosto muito disso. Essa quarta-feira nós teremos um culto só para homens, amém? Vai ser um culto só para homens, vai ser às 19 horas, vai ser extraordinário. Então tem uma palavra aqui para homens apenas, as demais trancaram o carro, tudo bem, vai ter o vosso dia. Mas essa quarta-feira a palavra que eu tenho é só para homens. Todos vão estar aqui comigo, amém? Então vai ser uma grande bênção. Bom, o tema da nossa palavra hoje é abril. Glória a Deus. Vamos passar a videira nisso? Vai dar? Tá bom. Não queria, não, vou passar depois já, porque eu já avancei aqui, senão vou me perder. Uma grande porta se abriu. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Os irmãos que estão em pé, venham ocupar essas cadeiras aqui, por favor. Essa mochila é minha, podem tirar. Aquela pasta de obreira, podem tirar também. Ocupem esses lugares. Não quero pregar com esses lugares vazios. Esse pode, por favor. Estamos a usar essa cadeira. Pode pôr lá dentro. Abre, coloca lá dentro. Se não vier, eu vou indicar alguém para vir sentar aqui. Aí vai ser constrangedor. Né, Raquel? Glória a Deus. Aleluia. Isso, senta a seguir. Essa pasta, de quem é essa pasta? Pode tirar essa pasta, Judite vai sentar aí ao lado. Aleluia. Isso, amém. Assim está ótimo. Assim está ótimo. Pregar para a cadeira vazia, eu não tenho lepra. Amém? Amém. 1 Coríntios 16, 9. Olha o que diz. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos, o que, meus irmãos? Adversários, muitos oponentes, muitos que são do contra. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. O que o apóstolo Paulo está a mencionar é que agora é uma grande oportunidade para ele pregar o Evangelho. Então a oportunidade que ele está aqui a
coisas fluem também. Quero dar um testemunho aqui para os irmãos. Toda vez que eu tentei falar, olha, vou dar mais atenção às coisas da igreja, não é? Eu cresci sempre em todas as áreas da minha vida também. Sempre. E todas as vezes que eu falei, preciso focar um pouco mais no trabalho, o que é que aconteceu? Eu parei de frutificar na igreja e, consequentemente, parei de frutificar no trabalho também. O que é que eu notei? Que o grande segredo do meu crescimento está em ser frutífero no corpo de Cristo. Não há outro caminho. Toda vez que eu cresço em unção, toda vez que eu cresço em autoridade espiritual, toda vez que eu cresço em discernimento espiritual, todas as outras áreas da minha vida são impactadas também. Então não existe tal coisa, vou focar nisso porque a igreja está-me a roubar muito tempo. Não. É o contrário. Quanto mais você cresce na pregação do Evangelho, todas as outras áreas da sua vida são positivamente afetadas. Quantos me entendem até aqui? Fala para quem está do lado, não deu tempo no corpo de Cristo, fala para ele. Fala para ele, vai de cabeça. Amém? E tudo vai crescer, acredita em mim, tudo vai desenvolver, tudo vai ter fruto, tudo vai ser muito mais bonito. Então não existe tal coisa. E Paulo está a dizer, uma grande oportunidade eu tenho agora, uma grande porta se abriu para o trabalho que ele se referia à pregação do Evangelho. Mas o que é que ele diz também? Diz que agora há muitos adversários, há outra palavra em português, adversários, sinônimos, muitos oponentes, não é? Muitos oponentes, muitas forças contrárias, muitos que se levantam contra, muitos gigantes, muitos impedimentos, muitos obstáculos, tudo isso. Então nós encerramos um ciclo de jejum e foi sobrenatural. Quantos dizem aleluia? Quantos saíram desse jejum mais incendiados pela palavra de Deus, uma medida de fé maior, não é? E claro, quando nós passamos por tempos assim, nós começamos sempre a pensar, olha, agora eu vou crescer, agora eu vou avançar. Mas o que é que outra coisa que acontece? É que parece que algumas situações saem da linha, saem do controle. Mas como é possível, agora que eu estava tão dedicado, agora que eu estava a buscar a Deus com mais intensidade, por que tais coisas começaram a acontecer? Parece que as coisas ficaram mais difíceis, não é? Quem já passou por essa situação? Quem está a passar por situações assim nesse momento? Amém? Deixa eu dizer, há uma grande oportunidade de crescimento, de avanço, de trabalho na pregação do Evangelho, de ganhar vidas para o Senhor, mas consequentemente nós teremos muito mais obstáculos. Consequentemente, os gigantes vão se levantar. Consequentemente, nós teremos mais adversários. Alguém diga comigo que Deus me ajude. Aleluia. Que Ele ajude a todos nós. Gênesis capítulo 13, verso 14. Gênesis 13, 14 diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Verso 15: porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Então vocês lembram o que aconteceu? Deus então chamou Abraão. Abraão saiu da terra dos seus pais, da sua parentela, mas ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Na região em que estavam, os dois começaram a enriquecer muito, começaram a ter equipas de trabalho muito grandes, por assim dizer, muitos pastores. E os pastores de Ló começaram a contender, a discutir, não é, ter problemas, rixas com os pastores de Abraão. Deus então fala que é tempo deles se separarem. Abraão fala para Ló, escolhe para onde tu vais. Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, diz a palavra, que eram verdes como a terra do Éden, não é? E escolheu ir para lá. E Ló foi, guiado por aquilo que ele via. Mas o justo não anda por aquilo que ele vê. O justo anda pela fé. Então Ló escolheu por aquilo que ele via e foi para lá, para Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem o final de Sodoma e Gomorra. Mas agora Abraão, do lugar em que ele estava, Deus falou com ele: olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Eu vou te dar toda essa terra, a ti e a tua descendência. Então Deus fez uma promessa para
Mas presta atenção, toda vez que Deus nos chama para alguma coisa, para cumprir o seu propósito, para cumprir alguma profecia, para cumprir a sua vontade, Ele vai nos levar a enxergar sem limites. E era isso que Deus estava a fazer com Abraão. Deus estava a mostrar para ele que não há limites. Talvez, Abraão, você pensou só nessa terra aqui, porque ele estava a discutir com Ló por um pedaço de terra. Nós vamos colocar aqui os nossos rebanhos, vocês precisam ir embora. Mas Deus estava a dizer para Abraão, o pasto que eu vou te dar é muito maior do que isso. Porque Deus tinha uma promessa que não era só para a vida de Abraão, era para a sua descendência. Ouvi algo por esses dias e faz muito sentido e testificou no meu coração. Tem muita coisa que Deus vai começar na nossa vida e Ele só vai terminar na vida dos nossos filhos, nos nossos descendentes, não é? Acredita em mim, Deus tem planos bons a nosso respeito. Fala para quem está ao teu lado, Deus tem planos bons a nosso respeito. Fala para ele. Deus tem planos bons, não é? E a nossa visão é muito limitada. E às vezes nós nos omitimos de dar certas respostas a Deus porque ainda não entendemos que a nossa resposta afeta a nossa descendência. Fala para quem está ao teu lado agora. Vai muito mais além do que você imagina. Fala para ele. Vai muito mais além. A vontade de Deus para nós vai muito mais além. Deus estava a falar para Abraão, olha, o que eu tenho para ti é muito maior daquilo que os teus olhos podem contemplar. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e o ocidente. Isso eu vou dar para a tua descendência. Alguém diga aleluia. Gênesis 15, verso 5 diz, então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Ele disse, será assim a tua posteridade. Verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Isso lhe foi imputado para justiça. Vocês lembram da palavra? Ele estava dentro da tenda. Deus chamou-lhe para fora. Disse-lhe para olhar para o céu. Provavelmente havia um céu estrelado. Naquele dia era uma noite linda, não é? Quem usa Samsung ia querer fazer fotos. Aleluia. Mas aí Deus fala para ele, então, conte as estrelas. Alguém já contou estrelas? Vocês nunca contaram estrelas? Misericórdia, vocês viveram em apartamento só. Conta as estrelas. Não quer dizer quem conseguiu contar todas as estrelas. Mentira. Quem já contou estrelas? Vou perguntar. Aí você conta, né? Aí você começa a ver estrelas diferentes. Quem já viu as Três Marias aliadas? Quem já viu? É bonito de se ver, não é? As Três Marias, você vê constelações, Ursa Maior, Ursa Menor, para quem gosta dessas coisas, não é? É lindo, mas você conta e reconta e parece que à medida que você conta uma estrela, aparece uma outra. E você conta uma e aparece uma outra, e aparece uma outra, não é? Não há limites. Deus estava a falar para Abraão, saia de onde você está, porque a tenda tinha um teto ali, então era um limite. Deus tirou para ele para fora, para ele agora estar onde não há limites. Deus estava a dizer para ele, olha como eu enxergo, tem a mesma visão que eu, assim será a tua posteridade. Incontável. Quantos dizem aleluia? Quantos dizem glória a Deus nessa manhã? Coloque a mão na sua cabeça assim e fala, Senhor, amplia a minha visão, tira os meus limites, fala, aumente a minha fé, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Então quem pode contar? Ninguém pode contar. E para Deus nada é impossível. Ou por outras palavras, para Deus não há limites, não é? Não há limites. Para aquele que crê, tudo lhe é possível. Ou poderíamos mudar também, para aquele que crê, não há limites. Nada é impossível para nós. Alguém diga amém nessa manhã. Não é? Gênesis 17, verso 1. Olha só. Então mas Deus o chamou. Deus tinha um propósito para cumprir na vida de Abraão. Mas mesmo sabendo dos seus limites, o que Deus estava a fazer, por outras palavras? Estava a alimentar a sua fé. Fé. Com fé, irmãos, nós fizemos coisas extraordinárias. Com fé, nós vamos ver milagres. Nós vamos ver Deus agir de forma sobrenatural. Quantos dizem aleluia? Amém? Então Deus estava a alimentar a fé daquele irmão, no caso do nosso pai Abraão. E alimentando a sua fé, estava a dar para ele uma visão extraordinária.
Deus estava a dar para ele um quadro profético. E esse quadro profético que Deus estava a colocar no coração de Abraão envolvia contar estrelas, envolvia contar areia na praia, não é? Tem coisas que você precisa ter olhos espirituais para ver. Comece a profetizar, não é? Comece a declarar. Você vê um casamento e fala, o meu vai ser lindo assim também. Você vê uma família que você fala, eu vou ter 3 filhos assim também, não é? Vou ter um rapaz, uma menina, e depois Deus é que sabe. Comece a dar nomes. Mas na tua família nunca ninguém casou, mas eu serei o primeiro então. Deus vai fazer, não é? Eu vou ter um carro, eu vou ter um trabalho, eu vou ser ministro do evangelho, eu vou liderar uma célula, a minha célula vai multiplicar. Quantos dizem glória a Deus nessa manhã? Então Deus tem planos de paz a nosso respeito. Então não é errado. Tenha uma visão profética a respeito disso. Coloque fotografias. Comece a ver. Eu não sei vocês, eu sou daqueles que faz muito print, né? Eu vejo um lugar para passar férias, faço um print. Guarda, tirar férias nesse lugar. Ainda não veio a oportunidade, mas vai chegar o dia que eu vou dizer, uma porta grande se abriu. Quantos dizem aleluia? Comece a enxergar a sua família com olhos espirituais. Pastor, o senhor não sabe, a história de meu pai não vai mudar mais. Profetiza, filho do homem, não é? Pastor, você não sabe, a minha família parece que nunca vai mudar. Profetiza, filho do homem. Fala para quem está ao teu lado, para Deus, nada é impossível. Quantos querem viver coisas extraordinárias da parte do Senhor? Você pode aplaudir o Senhor. Gênesis 17, verso 1 diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito, não é? Deus estava a dizer, eu sou capaz de todas as coisas. Eu posso fazer coisas extraordinárias, Abraão. Abraão, você ainda não viu nada, você enriqueceu, você acha que isso é tudo, Abraão? Creia em mim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, você vai ver coisas extraordinárias. Verso 5, Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus estava a mudar o nome dele. Você agora vai ser pai de nações, pai de multidões, é o teu nome agora, não é? Então, quando Abraão, ele já tinha uma idade avançada, a esposa era estéril, não é? Mas o Senhor lhe visitou. Você sabe, eu acho interessante, é que Deus, ele vai se apresentando diante de Abraão, não é? E vai falando quem ele é. A cada encontro Deus fala dele mesmo, não fala das limitações de Abraão, fala de quem ele é. Ele põe-lhe a contar estrelas, põe-lhe a contar areia no mar, e aqui começa sempre a dizer, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sempre a falar de quem ele é. Mas chega um momento agora que Deus fala, eu vou mudar o teu nome agora já não é mais Abraão, teu nome agora é Abraão, não é? Que agora era um nome de acordo ao propósito que Deus tinha na vida dele. Deus estava a mudar a realidade de Abraão, tirou ele do lugar de onde estava, tirou ele da parentela, faltava Ló sair, ele tirou Ló também. Agora Deus então muda o nome de Abraão. Fala para quem está ao teu lado, Deus mudou o teu nome também. Fala para ele, você agora é filho de Deus. Amém? Quantos dizem amém? Vou colocar um pouco mais alto o fundo, amém? Então olha só, visitou o Senhor, Gênesis 21, Gênesis 21 diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O que Deus havia prometido? Um filho. Um ano atrás, Deus foi lá para a casa deles. Alguém diga aleluia. Aleluia. Acho que isso é extraordinário, né? Deus visitou Abraão, comeu com ele, e Sara estava atrás da porta, ouviu a conversa como toda boa esposa. Aleluia. E estava lá, ouvir a conversa dos senhores, né? Olha, daqui a um ano, Sara, tua esposa, vai te dar um filho. E Sara riu. Sara não riu de incredulidade. Sara riu porque ela falou, eu já sou velha, ainda vou dar... A Bíblia fala qual foi o pensamento dela. Ainda vou dar prazer ao meu Senhor, não é? Então Sara estava interessada em outras coisas, aleluia, não é? Estava interessada em dar prazer ao seu marido. E riu. E porque ela riu, Deus falou, o nome do filho vai ser Riso, Isaac.
Porque milagre arranca riso dos nossos lábios. Milagre não se explica, não é? Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer coisas extraordinárias. E no final de tudo, o que é que você vai fazer? Você vai rir. Você vai rir tanto até chorar. Glória a Deus. Nós nos emocionamos. Você está chorando porque é de alegria. Vai ser assim naquele dia também. Quantos dizem aleluia? No dia que seu casamento, no dia que seu filho nascer, no dia que você for promovido, no dia que esse emprego chegar, no dia que você receber um aumento, no dia que você se tornar líder de célula na casa do Senhor, no dia que a sua célula se multiplicar, vai ser assim. Deus vai encher a tua boca de riso. Quantos dizem aleluia? Então Deus visitou Sara, presta atenção. Abraão não era estéril. Quem era estéril era Sara. Sara foi o alvo do milagre de Deus. Deus trabalhou na vida de Sara e tinha prometido que ela teria um filho, e Deus cumpriu o que havia prometido. Verso 2: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Isso é o tempo do homem. Mas agora no tempo de Deus, no mesmo versículo diz: no tempo determinado de que Deus lhe falar. Não aconteceu. Espera mais um pouco. Aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. Continue a olhar para o céu e a contar estrelas. Continue a contar os grãos de areia. Continue a falar: Ele prometeu. Ele não é filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pois estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é justo e fiel para cumprir. Ele vai terminar. Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Então no tempo determinado, Deus vai fazer. Quantos dizem amém? Verso 3: ao filho que lhe nasceu na velhice de Abraão e de Sara, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Isaac significa o que, meus irmãos? Riso. Riso. Abraão tinha 100 anos. Sara estava com 90 anos. Sou extraordinário de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. Quando Deus mudou o nome de Abraão, tinha sido 15 anos depois. Então Abraão estava com 90 anos. Não é? Só 10 anos depois é que o filho nasceu. 25 anos. Mas o tempo todo Deus alimentar a fé de Abraão. Mas também o tempo todo Deus a levar Abraão para o limite, a mostrar para ele que não vai ser pela carne, não vai ser pela tua força, não vai ser pela sua capacidade natural, vai ser por aquilo que Deus pode fazer e apenas Deus pode fazer. Naquela altura ninguém mais poderia dizer que foi Abraão que fez ou Sara que fez, que o segredo está na medicação ou na alimentação de Sara, porque Sara agora começou a fazer crossfit. Não, era um milagre da parte de Deus. O Senhor fez, tal como Ele prometeu. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Irmãos, terminamos o jejum e eu creio que depois do encerramento desse jejum, houve um liberar da parte de Deus no mundo espiritual, em todas as áreas das nossas vidas. Houve um liberar da parte de Deus para os nossos relacionamentos. Houve um liberar da parte de Deus para as nossas finanças, para a nossa saúde e para o nosso ministério. Eu falei para os irmãos: comecem a contar os dias, porque Deus vai mudar essa casa. Comecem a contar os dias, porque Deus vai trazer gente que nós não conhecíamos. Comecem a contar os dias, porque Deus vai mudar a nossa realidade espiritual. Vai ter milagres nessa casa. Nós vamos ver milagres acontecerem, casamentos serem realizados, relacionamentos serem aliados, famílias serem alcançadas. Quando dizem aleluia, Deus vai fazer, Deus vai prosperar. Já começou a prosperar muitos irmãos do nosso meio. Deus vai prosperar também. Há um liberar da parte de Deus. Deus vai levantar líderes novos nessa casa. Deus vai treinar outros mais vão responder ao chamado da parte do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre essas portas que o Senhor abriu, mas também vamos falar das oposições que vão se levantar contra nós, que vão se levantar para impedir de nós entrarmos nessas portas. Mas quantos querem entrar nas portas que o Senhor abriu para ele? Amém? Fala para quem está ao teu lado: não desista. Fala para ele: vai ser difícil em alguns momentos, mas tenha fé. Fala para ele. Aleluia. Aleluia. Livro de Apocalipse. Guarda esse texto. Vamos falar dele muitas vezes.
Nessa célula, quero que os líderes enfatizem esse versículo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então presta atenção, o texto diz, conheço as tuas obras, sei das tuas limitações, eu sei a tua capacidade, eu sei o que tu consegues e o que tu não consegues, eu sei até onde você consegue, até onde você consegue ir, até onde você consegue chegar. Mas Deus está a dizer, não és tu que vais abrir as portas, não é pela tua intelectualidade, não é pela tua capacidade financeira, o esforço não é teu, não é você que tem que fazer. Deus está a dizer, eu vou abrir uma porta. E Ele continua dizendo, ninguém pode fechar essa porta, ninguém. E Ele ainda enfatiza, eu sei que tu tens pouca força, entretanto tem uma coisa que você fez, você guardou a minha palavra. Guardar a palavra aqui é sinônimo de fé. Você creu na minha promessa, você guardou a minha palavra, você continua a crer naquilo que eu sou capaz, você continua a perceber e a viabilizar e a fluir, não é? Aquilo que eu tenho te orientado. Você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Pastor, o que seria negar o nome? Então, não é? Quando é que nós negamos o nome? Nós negamos o nome quando nós recusamos andar em fé. Nós negamos o nome quando nós recusamos atribuir glória a Deus. Nós negamos o nome quando nós queremos trazer toda a glória para o nosso esforço, para a nossa própria capacidade. E negar dizer que foi o Senhor que fez. Quando dizem misericórdia, misericórdia. Fala para quem está do outro lado. Tudo é Deus, fala para ele. Amém? É Deus que faz. É Deus que faz. Então, porque você guardou a palavra, porque você não negou o nome, o Senhor, Ele não apenas vai abrir a porta, Ele vai manter a porta aberta. E aquele medo, aquela ansiedade, pastor, não, eu tenho que, era uma oportunidade, se eu não entrasse, se eu não fizesse, eu ia perder a oportunidade. Eu sempre falo com os irmãos, não faça nada que não te dê tempo de orar. Não faça nada que não te dê tempo de buscar a vontade de Deus. Não faça nenhum negócio que te dizem, olha, se não fizer agora, vais perder. Normalmente é burla, não sei quem já deu conta disso. Normalmente é burla, essa é a estratégia do burlador. Ele joga com medo, não é? Ele quer colocar sempre pressão. Mas eu te digo mais, eu acrescento aqui, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Ele mantém a porta aberta. Amém? Então, pastor, eu tenho medo. Provavelmente o meu tempo já passou, eu não sei, lá atrás eu podia ter sido um líder, mas eu rejeitei. Deixa eu te falar aquilo que eu já falei aqui, não é? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ele mantém a porta aberta e você será muito bem-vindo. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao outro lado agora, se calhar ele vai entender melhor se você falar perto dele, não é? Mas fala com carinho, fala para ele, a porta que você viu aberta continua aberta, fala para ele. O Senhor não fechou. Fala aí, nós estamos à tua espera, fala para ele. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Por não negarmos o seu nome, por não negarmos o seu nome, Ele nos dá acesso ilimitado. Isaías 60, verso 11 diz, as tuas portas estarão abertas de contínuo, ou estarão sempre abertas. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas o que, meus irmãos? Riquezas das nações. Alguém diga amém. Amém. Deus não me esquece, pelo amor de Deus. Para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas o que, meus irmãos? Os seus reis. A carta de Pedro diz que nós agora somos reis e sacerdotes, diz a palavra. Somos muito facilmente persuadidos em entender que somos sacerdotes, mas o mesmo texto que nos chama de sacerdotes nos chama de reis. Então não diga não à realeza, ande com nobreza. Não estou a dizer que você tem que ser um insatisfeito, não é? Seja grato a Deus em tudo, mas não é errado você falar, Senhor, eu quero mais.
Senhor, me dá mais, me dá uma medida maior. Eu quero me assentar entre os príncipes, conforme diz a palavra, quando dizem aleluia. Não é errado você desejar mais. O mesmo texto que te chama de sacerdote, te chama de rei. Então, essas portas serão sempre abertas. Essa é a palavra do Senhor. De dia e de noite, elas não se fecharão. E vão trazer para nós, fala comigo, riquezas. Amém? Tenho 7 pontos para ministrar. Estou a controlar o relógio, não se preocupa. 12 horas em ponto, estamos encerrados. Amém? Convidei a news e tudo. Pode escrever. Amém? Primeiro ponto. Presta atenção. Nós fizemos um paralelo durante o jejum. E na verdade é recorrente essa palavra no nosso meio. Nós falamos que o Egito, onde o povo de Deus, Israel, estava a ser escravizado, aponta para o mundo, não é? Mas Deus então os levou pelo deserto. A Bíblia fala que Deus não os levou pelo caminho mais curto, porque o caminho mais curto era o caminho de quem? Dos filisteus, porque senão eles iriam encontrar com os filisteus e eles iriam desejar voltar para o Egito, desejar voltar para o mundo. Deus então decidiu levá-los pelo caminho mais longo. Só que eles deram respostas erradas, diz a palavra, e eles ficaram 40 anos no deserto. Fala comigo, não precisa ser isso tudo. Não precisa ser isso tudo. Quando é que o deserto se prolonga na nossa vida? Quando nós damos respostas erradas diante da aprovação do Senhor. Então, quando você responde de forma errada, vai parecer que a tua vida está sempre a dar voltas no mesmo lugar. Fala para quem está ao teu lado, sofre rápido, fala para ele. Vai para a cruz rápido. Fala para ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Amém? Então não dê respostas erradas, peça discernimento da parte de Deus. Senhor, eu quero dar respostas corretas, não é? Para que você não se prolongue tanto tempo no deserto. Mas eles saíram do Egito. Foi uma porta que Deus abriu. Quantos dizem amém? Deus abriu uma porta. Vocês vão sair depois de 430 anos no Egito sendo escravizados. Deus então tirou eles de lá, uma porta se abriu. Mas o caminho foi o caminho do deserto. O caminho do deserto também é caminho de transformação. Porque no deserto nós temos limitações. Então você tem que aprender a depender de Deus. No Egito eles trabalhavam para ganhar pouco. Eles olhavam para o chão, não olhavam para o céu. A colheita, a lavoura do Egito dependia do rio. Então eles nunca esperavam a chuva. Em Canaã eles tinham que esperar a chuva. Tinham que olhar para o céu. No deserto eles precisaram aprender a depender de Deus. Sabe, em tempos de luta, em tempos de tribulação, o que nós mais aprendemos era ser íntimos do Senhor. Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Senhor, eu já esgotei todas as minhas forças. Eu estou com sede. E o Senhor manda falar na rocha e sai água da rocha. Todos dizem aleluia. Você está com fome, o Senhor envia o pão do céu. Não foram mãos humanas que fizeram. Então, deserto é lugar de transformação. Transformação de quê, pastor? Nós aprendemos a depender do Senhor. Então, saída do Egito foi uma porta, mas o deserto foi o caminho de Deus. O caminho de Deus é o deserto, mas o propósito de Deus é que eles continuassem no deserto? Não, era só um meio. Eles precisavam chegar em Canaã. Canaã é o lugar do destino, é o lugar do propósito. Talvez você esteja há muito tempo no deserto e quer dizer, está na hora de avançar. Está na hora de passar o Jordão e chegar do outro lado. Está na hora de chegar no lugar do propósito de Deus. Pastor, o que eu devo fazer? Dar respostas a Deus. E você sabe o que Deus tem falado. Você sabe o que precisa ser alinhado. Você sabe o que você tem que rejeitar para poder avançar. Quantos sabem? Diga amém. Então, vamos avançar logo. Êxodo 13:3 diz: disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Verso 4. Hoje, mês de Abib, estás a sair do Egito. Então, o dia da nossa conversão é um marco. Quantos lembram do dia que entregaram a vida para Jesus? É um marco, não é? E você lembra constantemente.
eu não sou mais o mesmo. O Senhor mudou. O Senhor me alcançou, a graça me alcançou. Eu posso até parecer a mesma pessoa, mas não sou mais. A minha natureza foi mudada, quando dizem aleluia. Não é? Então foi uma porta que se abriu. Mas eu falei que o deserto é o caminho, não é? Êxodo 13:17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Verso 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Êxodo 13, verso 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, ou seja, em Canaã, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, e todos eles, a qual jurou a teus pais, só para rimar, a teus pais te dar a terra que manda o que, meus irmãos? Leite e mel. Guardarás esse rito nesse mês. Agora Deuteronômio 6, 10. Então Deus tinha uma promessa para eles, falou, mas não se esqueçam de mim. Quando vocês alcançarem tudo isso que eu tenho vos prometido, não se esqueçam de mim. Fala para quem está do lado, não esqueça do Senhor. Eu sei que hoje eu estou a fazer repetir muitas vezes, mas guarde essas palavras. Não se esqueça do Senhor. Tem gente que depois que alcança a promessa, esquece do Senhor. Israel fez igual, esqueceu do Senhor, mas o Senhor estava a antecipá-los. Quando vocês entrarem na terra que eu vos prometi, não esqueçam disso. Deuteronômio 6, verso 10. Boa. Havendo depois o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais. Quais os pais? Abraão, Isaque e Jacó. Te daria grandes e boas, o que, meus irmãos? Então a promessa de Deus não era para algo limitado. Não, eu vou te dar um terreno 15 por 20 e acabou. Não. Grandes e boas cidades. Aí acrescenta mais. Cidades que tu não, volta, versículo, que tu não edifica. Me diz, isso não é muito boa notícia. Aleluia. Você vai receber algo que você não se esforçou para receber, não é? Essa é a graça de Deus. Aí muitos falam assim, pastor, não fala essas coisas, irmãos vão ficar preguiçosos. Se eles não entenderem, vamos forçar para eles a entender. Mas é o Evangelho, é a promessa de Deus. Deus prometeu para o povo que era escravo, não tinha direito. Grandes e boas cidades que tu não edificaste. Continuando o verso a seguir. E casas cheias de tudo o que é bom. Faz uma lista aí. O que é bom? Começa a falar o que é bom. Na tua casa. Fala o que você quer ver na tua casa. O que é bom aí para a tua casa? Nada. Você vai ficar calado. O momento é esse de você falar. O que você quer ver na tua casa? Saúde, não é? Unidade. O que mais? Vai falando aí o que você quer na tua casa. Profetiza sobre a tua casa, irmão. Vocês não recebem porque não sabem pedir, diz a palavra. O momento é esse. O que você quer ver na sua casa? Começa a declarar. Sabe o que você vai ver na tua casa? Cara trancada, ninguém conversa um com o outro. Sabe por quê? Porque aqui no corpo de Cristo você não fala. Você vai falar onde então? Vou perguntar de novo. O que você quer ver na tua casa? Começa a falar. Fala! Declara! Vai ter comida em abundância. Final de semana vamos almoçar fora no nome de Jesus. Vamos convidar os irmãos para estar aqui. Vai ter louvor na minha casa. Vai ter oração. Os meus filhos vão servir ao Senhor. Eu vou casar. Minha irmã vai casar. Meu irmão, vai ter tanto casamento nessa família. Vamos ter filhos. Não é? Vai ter saúde. Saúde é abundância. O que vai ter? Fala. O que é bom para ti? Às vezes você não tem o que é bom, você nem sabe o que é bom, né? Tá bom. Começa a andar com quem sabe, então. Eu vou te contar o que é bom.
Amém? Então não adianta romantizar a pobreza. Não é bom. Não é. O bom é ter o suficiente para ti e o suficiente para abençoar os outros. Não é? Não é bom andar roto também. Não é bom. É bom ter roupa boa. É bom chegar num lugar e falar assim: uau, estás muito bem vestido. Você fala obrigado. Não é? Compraste onde? Não importa. Você não precisa explicar muito, não é? Você não fala a sua fonte. Mas saiba o que é bom. O que é bom? É diálogo em casa. É tão ruim um ambiente em que o marido chega, a mulher chega e parece que ninguém chegou. É um silêncio desgraçado. Está repreendido no nome de Jesus. O que é bom? Bom é falar. Bom até às vezes é fazer bullying um com o outro. Mas o bom é rir. Isso é que é bom. O bom é conversar. Deus está a dizer que Ele vai dar casas cheias de tudo que é bom. Aí depois você acrescenta. Você vai querer falar o que? Da mesa? Da cama? Do sofá? Tudo bem. Mas o que adianta ter tudo isso e não ter um bom ambiente? O que adianta ter casa? O que adianta ter Netflix ligado ao Prime Video ou qualquer outra coisa que você queira acrescentar? E o casal não fala. Os filhos é cada um no seu canto, no telefone. Os fulano estão onde? Está aí, está no telefone. Misericórdia. Vamos fazer uma campanha. Receba o telefone de todas as crianças, amém? Acreditem em mim, os médicos aconselham a fazer isso. E ninguém vai morrer. Você cresceu sem telefone, para quem mais velho aí. Nós brincávamos na rua e quando voltavam para casa nos batiam, mas estamos vivos. Sem trauma. Aleluia. Tem uns traumazinhos, mas estamos a levar bem na oração. Aí no domingo você chora tudo. Às vezes é surra que te deram sei lá quanto. Você chora tudo. Mas casas cheias de tudo que é bom. Você tem que saber o que é bom. Porque quando você não sabe o que é bom, qualquer coisa você aceita. Você acha que é a vontade de Deus. Não, não é. Descubra o que é bom primeiro então. Bom é diálogo. Bom é alegria. Bom é justiça. Bom é paz. Bom é unidade. Bom é aliança. Bom é provisão da parte de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Fala para quem está ao teu lado, vai ter provisão na tua casa, meu irmão. Não, fala para ele com vontade, pelo amor de Deus. O jejum já acabou. Não. Fala com força. Tem homem nessa igreja, pelo amor de Deus. Olha para isso. Que vergonha. É na hora de falar amém. Presta atenção, fala o que é bom. Vai ter na minha casa tudo que é bom. Amém. O que você fez para merecer? Nada, mas Cristo fez tudo. Amém. Cristo é o meu Senhor. Por Ele eu tenho livre acesso à sala do trono, misericórdia, de graça. Glória a Deus. Não é? E por Ele eu tenho todas as coisas que são boas. Alguém diga amém. Amém. E continua. Casas que não encheste. Aí você põe a mobília. Você não encheu a casa. Despensa cheia. Olha, eu não sei se eu já contei para vocês. Eu tenho uma tia. Assim, de verdade, ela é uma bênção na nossa vida. Ela é uma bênção mesmo. Irmãos, todo mês ela me liga para ir com uma caixa térmica e buscar peixe. Então, eu não sei o que é comprar peixe. Eu não compro peixe. Tem muito tempo que eu não sei o que é comprar peixe. Quando nós nos casamos, quem fazia isso era o meu sogro. Meu sogro comprava peixe e nos dava também. Meu sogro não está cá mais, não é? Mas a minha tia já tem muito tempo que ela nos dá peixe. Chegou uma altura que nós estávamos a dar peixe para o meu sogro. Então eu não sei o que é comprar peixe. Aí por esses últimos meses ela acrescentou, já não é só peixe, né? Ela dá peixe, batata doce, mandioca, banana pão. Confeito garantido, eu só compro feijão. De verdade, de verdade. Só tem que comprar feijão. Até farinha ela oferece. E eu gosto. Eu gosto muito de... Como é que chama farinha com açúcar? Ngonguê. Gosto muito. Tipo assim, pode ter qualquer lanche na minha casa. Eu vou preferir qual? Ngonguê. Aí tem leite em pó, farinha que a tia já deu e açúcar. Eu só compro leite. Mas você vai falar, pastor, isso é uma coisa tão insignificante. Para quem? Para mim não é. Eu vejo a mão de Deus em tudo. Deus é bom. Pastor, o bom mesmo é eu comprar. Eu concordo. Mas receber é muito bom também. Melhor é dar do que receber. O que eu recebo eu compartilho também. Para honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu sou grata a Deus. Grata a Deus. Aí por esses dias ela falou assim, olha, orem por mim, porque até então não é, ela vai para o Ambris, ela compra, porque ela tem uma empresa de catering, né, e gestão de refeitórios, ela compra em grande quantidade
e ela diz que as quebras que lhe dão lá é o que ela me dá. Eu falo, aleluia, glória a Deus. Não é? Ela falou, orem, porque eu estou para fechar um contrato com uma empresa de pescas, ela falou. Falei, amém. E começamos a orar a respeito. Ela ligou, filho, consegui, assinei o contrato, fui escolhida e não sei o quê. Aí rimos e demos glória a Deus. No final ela terminou assim, meu filho, agora o peixe vai mudar, agora vai ter garopa, vai ter falei, aleluia, que até era show para sempre, né? Mas agora vou ter rodízio de peixe, aleluia. Eu peço essas coisas, eu oro por essas coisas. E acredito, eu nem sou fã de peixe, mas a minha esposa ama essas coisas, ama peixe, não é? Então tá lá, sempre tem, nem sai do meu bolso. Eu sou grato a Deus, coisas boas. Eu vou te perguntar, para que o que seria bom na sua casa de recheio? Peixe. Amém. De peixe. E quem calou não vai ter, entendeu? Ao menos ele vai ter peixe. Mas os irmãos me entendem. Fala para quem está ao seu lado, conte as bênçãos. Fala para ele, peça ao Senhor. Fala, tua casa será cheia. Ainda não sei desse versículo, meu Deus. E poços abertos. Leva tempo para encontrar, não é? Naquela altura pior ainda. E poços abertos que não abriste. Vinhais e olivais que não plantaste. Depois pesquisa quanto tempo leva para uma oliveira começar a dar frutos. Pesquisa quanto tempo leva para a videira, uma parreira começar a dar frutos. Leva muito tempo. E Deus está a dizer então que vai nos dar vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares. Fala para quem está ao teu lado, nós vamos ter sustento para nós e para abençoar a outros. Eu já vi que às vezes você não quer falar para a pessoa que está do teu lado, então fala para você mesmo, amém? Quando você não quiser olhar para o irmão, já enjoou, tudo bem, fala para você mesmo. Fala, eu vou ter sustento para mim mesmo e para abençoar a outros, amém? É bom, Deus vai te dar essa graça. Quantos dizem aleluia? Então, Deus tirou eles do Egito, fez um caminho com eles pelo deserto, porque estava a mudar a sua forma de pensar, estava a mudar a sua forma de ver a vida, não é? Vocês não são mais escravos. E Deus estava a falar para eles de coisas que Deus iria fazer. Segundo ponto, quando uma porta é aberta, abre-se uma oportunidade. E nós devemos acessar rapidamente. Quando Deus faz, nós temos que ver de fato que é o tempo de ir atrás. É o tempo de nos dedicarmos àquilo, não é? Deus está a fazer, para que perder tempo? É a mão de Deus, não é? Deus está a confirmar. E começam muitas questões, muitas dúvidas. Será que é de Deus mesmo, não é? Mas Deus vai confirmando. Eu falo para os irmãos, nunca aceite profecias que Deus nunca antes falou ao seu coração. Deus não começa as coisas de fora para dentro. Deus fala consigo primeiramente e depois Deus usa pessoas para confirmar. Então nunca receba profecias de fora para dentro. Deus vai usar gente para confirmar. Alguém diga amém. Amém. Então nessas confirmações sempre dê glória a Deus. Quantos dizem aleluia? Amém. E vá à frente e dê glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 3: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, no caso Herodes prosseguiu, e prendeu também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, você vê, Deus abriu uma porta aí na vida de Pedro, um grande milagre de libertação. Libertação. E você vai ver que o anjo tinha pressa em tirá-lo daquele lugar. Verso 4 agora. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4, 16. Ok, continua. Para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Oh, Jesus. Vocês vão guardar o 4 vezes 4? Esses pensamentos que vêm assim essa hora. Verso 5.
Então é para vocês verem o número de soldados que estavam guardados, amém? Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia o que, meus irmãos? Oração incessante a Deus. Por parte de quem? Da igreja. A favor de quem? De Pedro, no caso, não é? Então, a palavra de Deus diz que Pedro foi lançado ao cárcere inferior. Então, tinham ali 16 soldados a guardá-lo. Mas ele estava preso no meio de 2 soldados e acorrentado. A Bíblia fala então que um anjo veio, não dá tempo aqui de lermos tudo, não é? Verso 7 seria: um anjo veio e o libertou. As correntes caíram. Ele pensou que ele estava a sonhar, não é? Meio que ficou invisível e passou e ninguém o parou. Chegou diante do portão que dava para a cidade. A Bíblia fala que era um portão de ferro, não é? E o portão se abriu automaticamente. O portão se abriu automaticamente. Então eles correram pelas ruas. E um pouco mais para frente o anjo se afastou de Pedro. Só aí é que Pedro deu conta, não é? Que não era uma visão, que não era um sonho, que aquilo estava a acontecer de fato. Então você vê, o anjo correu do lado de Pedro, porque Deus tem pressa. Fala para quem está ao teu lado: Deus tem pressa. Já sabe, se você não quiser olhar para o lado, mais fala. Deus tem pressa. Deus abriu uma porta, Deus tirou as correntes, Deus lhe livrou da morte. Deus tem pressa. Pregue para os seus irmãos, pregue para os seus amigos. Deus tem pressa em libertá-los. Nós estamos diante de uma porta aberta de libertação, de pregação do Evangelho. Deus tem pressa, não é? Deus tem pressa. Agora você vê, a igreja estava a orar. Isso é algo que eu menciono muitas vezes para os irmãos. Nunca entre numa guerra espiritual sozinho. A estratégia do diabo é sempre nos afastar. Eu vejo tanta gente comete o mesmo erro, sempre. Está a passar por um problema, se afasta, não fala, não procura ajuda, não é? Quer dizer, na mente dele ninguém vai me entender. Ninguém sabe o que eu estou a passar. Não vai adiantar explicar. Ninguém vai poder me ajudar. Isso é mentira. E a estratégia do diabo é sempre a mesma. E os irmãos se afastam e sofrem e ficam sozinhos o tempo todo. E o diabo vence. Presta atenção. A igreja não vai poder orar por ti se não saber qual que é a sua luta. E quando eu digo a igreja, não está dizendo que você tem que pegar todos os teus problemas e falar para todo mundo do corpo de Cristo. Não. Mas é necessário que você ande debaixo de cobertura espiritual. Que você compartilhe com o seu líder. Que você compartilhe com o seu irmão de oração. Fala para ele: estou a passar por essa situação. Eu falo muitas vezes: nunca comente o seu assunto com alguém que não pode ajudá-lo a resolver. Para quê? Não faça isso. Mas a igreja orava. A igreja orava. E a igreja orou por um milagre. E Pedro foi liberto. Deus enviou um anjo. Você sabe como é que uma das tentações de Jesus no deserto era o diabo a citar para ele um versículo. Falou para ele: atira-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem a vosso respeito. Não é? Aí obviamente Jesus então falou uma outra palavra, mas é um texto: aos seus anjos ele dará ordem a vosso respeito. Deixa eu falar de outra maneira. Quando a igreja ora, o Senhor envia os seus anjos em nosso favor. Todos dizem aleluia. Se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, haverá concordância no céu também. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus também. Então, portanto, melhor é que sejam 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, diz a palavra. Se alguém lhe resistir, os 2 lhe vencerão, diz a palavra. O cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Oh meu Deus, amém? Agora você obrigatoriamente tem que falar para o irmão. Fala para ele: não ande sozinho. Ninguém falou contigo aí? Você ficou... Amém. Não ande só. Não ande só. Amém. Atos dos Apóstolos 12:21. Em dia designado, Herodes
vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus, no verso 22, e não a de um homem. Verso 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Não ande sozinho. E quando Deus fizer, dê glória a Deus. Fala para quem está ao teu lado: não ande sozinho. E quando Deus fizer, dê glória a Deus. Então Herodes queria parar a igreja, mas a igreja continuou a avançar e a crescer. Mais discípulos foram ganhos, não é? Se você continua a leitura do texto, você vai ver que agora aparece um camarada chamado João, apelidado de Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos, não é? A igreja crescia. Então havia maior pressão sobre a igreja, mas a igreja se multiplicava. Os adversários vão se multiplicar, mas deixa eu te falar algo: você vai continuar a crescer, você vai continuar a avançar, você vai continuar a amadurecer no Senhor, você vai continuar a frutificar no Senhor. Não é por conta dos problemas, dos adversários, você tem que olhar para trás. Esquece das coisas que ficaram para trás, olhe para o alvo. Quantos dizem aleluia? Quantos aplaudem o Senhor Jesus nessa manhã? 1 Coríntios 16, 9, terceiro ponto: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Muitos adversários. Irmãos, adversários podem ser gigantes, podem ser circunstâncias no trabalho, podem ser problemas conjugais, pode ser o dólar que está mais alto. Nunca mais nem falamos do dólar, né? Pode ser o dólar que está mais alto, pode ser os vizinhos que se incomodam com a célula. Não importa, irmãos. Nós vamos ter problemas. Na vida você vai ter aflições. Deus não nos prometeu o contrário. Vai ter muitos adversários, mas a promessa qual é? A porta vai permanecer aberta. A porta vai permanecer aberta, porque quem abriu a porta foi o Senhor. Não foi você que abriu. Ele sabe: eu sei que tu tens pouca força, eu vou manter a porta aberta. E vão se multiplicar os adversários. Êxodo 14:10 diz: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem, meus irmãos? Ao Senhor. Agora versículo 13, olha o que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Alguém diga aleluia. Verso 14, mais um texto para você guardar: o Senhor lutará por vós, e vós vos amareis. Por outras palavras, não se defenda sempre. Não tem sempre que ser você a falar: eles vão me ouvir bem, não precisa. Guarda isso, amém. Deixa o Senhor lutar as tuas guerras. A Ele pertence a vingança, diz o Senhor. Então você vai se calar e você vai ver o livramento do Senhor. Olha, continuando. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Verso 25 agora, olha o que Deus fez: empurrou-lhe as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, os inimigos, os adversários, não é? Os obstáculos, eles mesmos agora que começaram a dizer: fujamos da presença de... Coloca o teu nome aí. De novo, fujamos da presença de... Presta atenção, por quê? Eles dizem: porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele vai te dar vitória. Você vai te dar vitória. Você não precisa lutar muito. Alguém diga aleluia. Se explica muito, né? Se explicar onde? Amém. É para você não dormir. Mas presta atenção. Ao Senhor pertence a vingança. Você não precisa ser o defensor da honra de todo mundo. Não precisa disso. Deus vai te dar livramento. Quantos dizem aleluia? Amém. Outra coisa aqui: uma porta se abre para os nossos
relacionamentos também. Deus está abrindo portas para os nossos relacionamentos. Gênesis 2:18 disse: mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, não é uma adversária. Amém. Amém. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eclesiastes 4:9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Não falar com o outro, seu fraco, não é? Ai de mim, ai de ti se não fosse eu é que pago tudo nessa casa. Homem, não faça isso, eu te repreendo no nome de Jesus. É teu trabalho pagar, teu trabalho dar mesada. Amém. Não entre nessas coisas de redes sociais. Não. Ela também tem que dar, ela não tem que nada, ela tem que ser bonita e maravilhosa. As senhoras têm que me pagar o almoço. Eu vos defendo muito nessa igreja. Amém. Mas presta atenção. É responsabilidade do homem ser provedor, protetor. As senhoras não querem casar com irmãs da igreja, aleluia. Amém. Não querem ter sócios em casa. Não. Você tem que ser provedor. Você tem que ser uma figura masculina mesmo. Amém. Você tem que ser uma representação de Cristo. Amém. Mas melhor é que sejam dois. Deus promete isso. Pastor, mas não sei, não é tempo. Olha, essa aqui é para aqueles que toda hora falam: pastor, eu ainda tenho muitos planos na vida. Casamento não atrapalha. Amém. Não atrapalha. Você só tem que fazer bem a matemática aí. Eu posso te ajudar com isso. Mas não atrapalha. Você quer casar quando? Quando você tiver, 75 anos. Meu Deus. Né? Você tem tantos planos, né? Mas quer dizer que há uma porta aberta para relacionamentos santos, trabalho do Senhor, de reconciliações, de reestruturações, de prosperar. Quando dizem amém? Amém. Aleluia. Fala para quem está ao teu lado: Deus vai mudar a sua história. Fala: Deus vai me ser casado. Fala: Deus vai melhorar o teu casamento. Amém. Há uma bênção de viver em família. Quando dizem aleluia? Tem uma palavra para os solteiros aqui, 1 Coríntios 7:1. Nunca há paz para os ímpios. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Verso 2: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada um ao seu próprio marido. É promessa de Deus. Amém. Sua própria esposa e o seu próprio marido. Casa, pelo amor de Deus. Amém. Casamento não é a festa. Amém. Na conservatória são 9.640 kwanzas, se não estou enganado. Na conservatória, deixa seus preços. Na igreja nós não cobramos. E a igreja está cada vez mais bonita que o prédio, né? Vai melhorar ainda mais até o teu casamento. Tenha pressa, pelo amor de Deus. O Domingos vai trazer as luzes para decorar a igreja. Vamos explorar a Inês para ajudar com a decoração também, né? Design do interior. Sei lá, vamos explorar paredes também, né? Pode nos ajudar, ela faz isso também. Quem mais? Imagem, trabalham com tudo, então pelo amor de Deus, casa. Tem um solteiro aí do teu lado. Fala para ele: vamos casar em nome de Jesus. Eu vos dou muitas oportunidades aqui, vocês não me ouvem. Equipa do louvor, vem aqui para cima. Eu vos dou muita oportunidade de você falar na brincadeira. Amém. Fala na brincadeira como quem não quer nada. Vamos orar, irmã. Amém. Vocês não me ouvem. Mas é promessa de Deus, amém? Outra coisa, quando uma porta financeira se abre, presta atenção. Porque você vai casar, você vai precisar sustentar a sua família, amém? Deus vai te dar provisão. Presta atenção, você não vai depender do Estado, você não vai depender dos teus pais. Do suor do seu rosto você comerá. O que antes parecia maldição, agora é promessa da parte de Deus. Eu vou trabalhar, eu vou colocar sustento na minha casa. A mulher pode ser mulher de Provérbios 31. A Bíblia fala que ela tem os seus negócios. Alguém diga aleluia. Tem os seus negócios ali. E Deus vai dar provisão. Ela vai ser auxiliadora do lar. Deus vai dar provisão. Quantos dizem amém? Filipenses 4:19 diz o seguinte: guarde essa promessa, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vós
enfermidades. Todas elas. Você pode aplaudir ao Senhor. Homens, aprendam algo. Para a mulher, um vestido novo, uma blusinha e batom é necessidade, não é capricho, amém? Você vai ter que pagar essas coisas. Mas pensa comigo, ela vai orar para Deus te prosperar também. Então não casa à toa, casa com uma mulher de oração. Amém? Você já vai garantir essa provisão, amém? Fique em pé no seu lugar. Deus nos abriu uma porta de saúde. Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 6 agora: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em outro texto diz: o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras, fala para quem está ao teu lado, nós somos curados de todas as enfermidades, amém? Se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado aí, amém? Pega na mão dele, fala: o Senhor é bom. Fala para ele a cura sobre a sua vida, amém? Alguém diga glória a Deus. Lucas 9:1 diz o seguinte, isso diz a respeito da igreja. Eu falei no domingo passado que números na palavra de Deus tem significado, e que o número 12 discípulos, 12 tribos de Israel, aponta para a igreja. Então essa palavra é a nosso respeito, presta atenção. Tendo Jesus convocado quantos, meus irmãos? Ou seja, a igreja. Fala para quem está do lado, se você sabe o nome dele, o Senhor convocou o... Se você não conhece o nome, é uma oportunidade, aleluia. Vocês não estão atentos. Amém? Mas olha só. E o que o Senhor fez com a igreja? Deu-lhes poder e autoridade, como está escrito, sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. O milagre na vida de outro pode estar guardado na sua boca, na sua imposição de mãos, amém? Então se mova com autoridade. Seja daqueles que falam: posso orar por ti? E não orar na tua casa, não, orar com ele na hora. Posso orar por ti? O que você sente? O que você tem? Você pôr as mãos sobre a sua cabeça. Se ele permitir, ore, e você vai ver milagres. Eu falei para os irmãos, o sobrenatural é só uma realidade que ainda não foi falada. O Senhor te usa para curar, amém? Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Quantos dizem aleluia? Com as mãos aí a segurar o seu irmão que está do lado, fala para ele: seremos usados para ver milagres na nossa geração. Quantos dizem glória a Deus? Agora solta a mão e aplauda o Senhor Jesus, amém? E nos leva ao último ponto. O Senhor abriu uma porta para nós como igreja para um crescimento em todas as áreas das nossas vidas, e principalmente como igreja local. Há uma porta aberta para o crescimento. Nós vamos pregar o evangelho, amém? Nós vamos sair pelas ruas vestidos com as camisolas, não é? Nós vamos distribuir folhetos, nós vamos orar por pessoas, nós vamos convidar para a nossa célula vai crescer, nossa célula vai avançar, nós vamos ver milagres, os nossos familiares vão servir ao Senhor também. Quantos dizem amém? Amém. E podem contar os dias que essa casa vai ficar cheia. Quantos dizem aleluia? Amém. Fala para quem está ao teu lado, há uma porta aberta de crescimento. Feche os seus olhos aí no seu lugar.